Investir em ações ou fundos imobiliários? O que é melhor para você montar a sua carteirinha? Sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes, não é inscrito no canal? Perde tempo não. Clica no botãozinho vermelho aqui e vamos embora para o vídeo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar bem ou falar de fundo imobiliário. Por quê? Porque a minha formação ela é toda em ações, toda na bolsa. Eu sou analista, trabalhei no mercado financeiro como analista buy side, ou seja, escolhendo ações para compor fundo, carteiras administradas dos lugares onde eu trabalhei, e eu sou um cara que vive e respira ações. O tempo disponível para análise eu dedico a analisar empresas. Porque tem muita gente comprando fundo imobiliário sem analisar. Olha só o yield que paga, olha lá, é um fundo de shopping, ou é um fundo de laje corporativa, ou é um fundo de galpão. Compra, vê o yield, tá tudo bem, toca a vida. Não analisa onde estão os galpões, quais são essas lajes, quem está alugando, onde são os shoppings. Enfim, isso tem uma diferença muito grande em você investir num fundo desse, tempo dedicado para analisar, para entender. E aí eu prefiro investir esse tempo, me dedicar para analisar uma empresa, e eu já falo nesse vídeo por quê, que aí sim você tem uma escolha binária. Agora, de tempo, uma escolha binária do teu tempo para investir e fazer uma análise. Agora, na hora de montar uma carteira, essa escolha não é binária. As coisas não têm nada a ver uma com a outra. Muita gente prefere fundo imobiliário basicamente por dois motivos. Imagina que eles não tenham a mesma volatilidade, não variam tanto quanto uma ação na bolsa. Que, de certa forma, é verdade. Alguns fundos, sim, variam menos, tem volatilidade menor, mas não deixam de ser renda variável. Isso ficou provado nessa crise que a gente passou. Você viu vários fundos despencarem, você viu vários fundos diminuírem o yield pago, você viu vários fundos perdendo preço e influenciando a carteira de muita gente. Muita gente ficou preocupada, querendo saber se aquele fundo, por que caiu, por que não caiu, se vai ser afetado, se não vai ser afetado. A análise que deveria ter feito lá atrás não foi feita e aí agora procura a resposta para essa variação. Então, muita gente acha ou acredita que essa variação menor, que ela existe sim em alguns fundos, te resguarda de um risco menor, mas não é verdade. Fundo imobiliário é renda variável e como renda variável você tem que ter atenção, você tem que analisar, você tem que saber o que você está comprando, você tem que acompanhar. Não é tão simples quanto parece. Segundo, muitas pessoas preferem os fundos imobiliários porque eles pagam os dividendos ou, na verdade, o aluguel, eles pagam mensalmente. Então, todo mês tem uma graninha pingando na sua conta. E isso tem uma diferença para uma empresa boa pagadora de dividendos, às vezes no mesmo nível. Você tem lá um fundo imobiliário que pague 7% ao ano de dividendos para você, e você tem uma outra empresa, isso tem várias na bolsa, que paga lá 7% ao ano. O fundo vai pagar todo mês, enquanto aquela empresa, geralmente, uma vez por ano, 2 vezes por ano. A empresa não vai pagar todo mês. São pouquíssimas empresas na bolsa que vão te pagar todo mês um dividendo. E claro, esse dividendo mensal, principalmente os bancos fazem isso, esse dividendo mensal, ele não vai ser grande. Vai ser um percentual menor e uma vez no ano é um dividendo maior com um ajuste. Então, o investidor, para viver de dividendo com ações, ele tem que ter uma gestão financeira melhor, porque ele vai receber uma única vez no ano ou 2 vezes no ano. E aí você administra esse dinheiro para os 12 meses. No fundo imobiliário não, ele cai todo mês. Mas na minha concepção tem uma diferença fundamental entre os dois tipos de investimento. Como eu falei, eles são na essência totalmente diferentes. Não tem nem que duvidar. O que eu ponho? Ponho um fundo imobiliário ou ponho uma ação? Não. Ou você monta uma carteira de fundos imobiliários com o seu objetivo lá de um yield mensal, ponto. Ou para ter o risco desse setor imobiliário, enfim. Ou você vai para ações. Não existe muito essa... como que ficaria uma composição? Não, você tem que escolher o risco que tu quer correr. Agora, a diferença básica quando você compra um fundo imobiliário e compra uma ação é que dentro de uma ação, uma empresa, você está participando mais diretamente do crescimento de um setor, de uma atividade econômica. Vamos lá. Um imóvel, para se valorizar, ele precisa de um ciclo de alta do mercado para que aquele imóvel que antes
tinha lá um valor hipotético, vamos chutar, R$1.000 o metro quadrado. Que esse metro quadrado comece a se valorizar para que aquele fundo imobiliário tenha os seus ativos valorizados, isso é um ponto, ou que o aluguel daquele 1.000 metros quadrados ali, ele cresça, ele suba. Para isso, você precisa de um ciclo para o setor específico, você precisa de uma atividade econômica que impulsione isso. Tá? Essa é uma forma de um fundo ganhar valor. Agora, ele pode também comprar mais ativos. Enfim, pode ter esse tipo de crescimento. Mas, olhando exclusivamente para o negócio de um fundo imobiliário, um fundo imobiliário não produz nada. Afinal de contas, ele só tem os ativos para alocação, recebe o aluguel, distribui para os cotistas. Ao passo que uma empresa, ela tem um componente de um crescimento. Imagina uma empresa que atue também num setor de incorporação, construção e venda de imóveis. Essa empresa, ela pode comprar mais terrenos, fazer suas construções, vender com esse lucro, compra mais terrenos e essa atividade dentro de um ciclo de alta produz uma expansão na linha de lucros dessa companhia. Essa expansão na linha de lucros retorna para o preço da ação no mercado, o mercado acaba pagando mais caro pela ação. Mas você pode imaginar outros setores que não de incorporação, afinal de contas, se o setor imobiliário não vai bem, a gente passa por um período ruim, como a gente viveu 2012, por ali, até agora, é um setor onde ele sofreu muito com a inflação e o preço dos imóveis ou estagnaram ou, inclusive, caíram, principalmente se você deflacionar isso daí, tirar a inflação do preço dos imóveis. Hoje é outro momento, é outro ciclo, enfim. Se você passa por um momento ruim do setor, quando você escolhe uma carteira de ações, você tem a possibilidade de realocar em outros setores que estão tendo uma expansão, ao invés de uma retração ou de uma estagnação. Quando você, então, opta por montar uma carteira de ações, você não precisa ficar exposto a um único setor, a um único fator de risco. Você pode ter a sua diversificação melhor feita. E, óbvio, você precisa ter uma disciplina financeira para receber o teu dividendo uma única vez por mês. Existem empresas na bolsa que pagam um dividendo maior até do que a média dos fundos imobiliários. Existem empresas na bolsa que têm no seu modelo de negócio muito idêntico ao modelo de negócio de um fundo imobiliário. Só que, na maioria das vezes, não vão te pagar dividendo, não vão te pagar esses aluguéis. Mas o modelo de negócios dela, o crescimento dela é muito em linha ou muito igual a um fundo imobiliário. Uma ação, uma empresa, por lei, ela é obrigada a pagar no mínimo 25% do lucro sob a forma de dividendos. Está na lei das SAs, 6.404. Algumas, ou a maioria, acaba pagando mais do que esses 25% de dividendo. Isso é um fator determinante, porque se você pega uma empresa que já tem um nível de dividendo razoável, está num setor, num segmento que está em expansão, ou seja, você alia um bom dividendo com uma expansão de negócio de uma companhia, é isso que produz a bola de neve de crescimento de patrimônio. É esse modelo de investimento em ações que traz o maior retorno para o acionista. Uma empresa que está num ciclo forte de crescimento, que aí já paga algum yield para você, algum dividendo. Esse dividendo é reinvestido num modelo de negócio em franco crescimento ou numa empresa que tem um modelo de negócios de crescimento. Essas são as verdadeiras oportunidades na bolsa, que você não vai encontrar nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele funciona como um primeiro degrau para você correr risco e para depois partir para uma análise mais aprofundada de uma estrutura de carteira sua para multiplicação. A base sendo multiplicada junto com o recebimento de dividendos. Participar de setores, participar de empresas que têm um componente de multiplicação, de crescimento. É isso que vai dar um upgrade ou vai jogar o teu patrimônio para frente, para que ele cresça ao longo dos anos. Aí você pode somar os seus aportes, pode somar os dividendos que caem para reinvestir tudo isso e criar o fator bola de neve. Então, essa pergunta do vídeo, né? Qual que é melhor, fundo imobiliário ou ações? Não existe a resposta certa. Existe o risco que você quer correr. Existe a oportunidade do seu tempo para sentar, analisar, conhecer ou um fundo imobiliário
que tem um crescimento limitado mas vai te pagar todo mês um dividendo, ou você dedicar o seu tempo a estudar, analisar, conhecer uma boa empresa que tem um bom setor ou que está num bom momento, num ciclo de crescimento, mesmo que te pague muito pouco yield, mesmo que o dividendo seja pouco, mas que o crescimento aliado aos seus aportes vão trazer o modelo de bola de neve de crescimento. Então são coisas muito distintas, eu não compararia, eu não tenho fundo imobiliário, ou seja, eu não sou a melhor pessoa para defender um fundo imobiliário ou para falar de um fundo imobiliário, porque não faz parte da minha carteira, do meu perfil de investimento, comprar fundos imobiliários. Todo o dinheiro que me sobra, todo o dinheiro que eu invisto, estão sempre sendo alocados em ações. Investidor, por esse vídeo é isso. Curtiu? Dá o seu like. Não curtiu? Dá o seu dislike, sem problema algum. Se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.